Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja distribuída sobre a sua vida. Salmo 80, do salmista Asaf, diz assim, versículos 1 até o 4. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins. Mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estará indignado contra as orações do teu povo? Esse é o texto da palavra do Senhor para nós. E nesse texto a gente encontra uma oração do salmista Asaf. E aqui ele está pedindo por restauração. O contexto é que o povo do Reino do Norte havia sido levado para o cativeiro assírio, isso lá em 720, 721 a.C. E então o profeta agora clama por restauração nessa linda e calorosa oração que ele faz. E meus irmãos, eu quero linkar isto aqui com o que muitas vezes acontece nas nossas vidas, mais precisamente nas famílias. Porque, de uma forma espiritual, muitas famílias, ou até mesmo membros determinados dessa família, se encontram cativos, se encontram no exílio, longe da presença do Senhor. E nessas horas nós precisamos orar, precisamos clamar ao nosso Deus em oração, pedindo a Ele a restauração da nossa família, que Ele traga a nossa família do cativeiro, que Ele traga a nossa família do exílio ou o nosso familiar que está cativo e exilado. Repare que o verso 1, o salmista Asaf ele diz assim: dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Ele tinha a certeza que Deus era o grande pastor. Lembra lá do Salmo? O Senhor é meu pastor. Pois então, o pastor que conduzia aquela nação, o pastor que conduzia aquele povo como um rebanho. E meus amados irmãos, o rebanho, muitas vezes, ele não segue diretamente a ordem e o comando do seu pastor, do jeito que deveria ser. E, infelizmente, algumas ovelhas se extraviam. Mas nós sabemos que o nosso bom Deus, Ele deixa as 99 para ir atrás daquela ovelha perdida. Então, nas suas orações, lembre disso, lembre que o Senhor é o pastor, é o seu pastor, é o pastor da sua família, e confie na condução deste pastor. O verso 2, ele fala que está perante Efraim, Benjamim e Manassés, pedindo o despertamento do poder do Senhor, pedindo a salvação. E no verso 3 ele fala: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ou seja, diante das outras tribos, diante das outras famílias, ele pedia: Deus, desperta o teu poder e vem salvar-nos. E o que acontece muitas vezes, meus irmãos, é que a gente confia em muitas coisas e busca muitas maneiras para tentar convencer, salvar aqueles que estão cativos, exilados. Mas a gente acaba esquecendo de um detalhe: o combustível que move o milagre é o poder de Deus. Então, nossas orações elas devem ter uma busca pelo poder da salvação que vem do Senhor, para que, perante as outras famílias, assim como o profeta Asaf pede, a nossa família também seja restaurada, seja abençoada pelo Senhor, para que então mostre-se a glória de Deus. Isso ele fala lá no verso 3, né? Restaura, faze resplandecer o teu rosto, né? E seremos salvos. Então a gente vê ele pedindo que o rosto do Senhor resplandeça. Isso lembra lá então da bênção de Arão, né? Faz resplandecer o teu rosto, né? Tenha misericórdia. É o que nós precisamos pedir também para Deus. Significa que a gente está pedindo por uma restauração pelo Senhor, da qual Ele volte nos abençoar, a cuidar de nós, para que a face do Senhor esteja novamente na vida da nossa família ou dos nossos familiares. E o verso 4, ele termina perguntando: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra as orações do teu povo? Meus irmãos, vamos ser sinceros, na nossa vida de oração, né, todos nós, em algum momento a gente já perguntou para Deus: Deus, até
quando, Senhor, tu estarás indignado? Até quando, Senhor, tu não responderás, não falarás, não mudará a minha situação? E muitas vezes este até quando que a gente começa a perguntar para Deus transforma-se, digamos assim, numa desistência, nosso coração esmorece, a gente fica cansado de orar e esse até quando vai dominando o nosso coração. Mas nestes momentos a gente precisa lembrar da parábola do juiz iníquo e da viúva. Jesus disse que aquele juiz não ouvia a viúva, mas que ela insistia com ele, então ele resolveu atendê-la. Jesus, ele conta essa parábola porque ele tem o objetivo de falar que a gente deve orar sempre e sem esmorecer. Então é um dever nosso, Jesus diz. E que Deus é diferente daquele juiz iníquo. Deus é o justo juiz. Ele se compraz na justiça, ele quer ajudar o nosso povo. Só que a gente precisa orar, a gente precisa pedir. A palavra do Senhor até mesmo fala lá em Tiago que muitas vezes a gente não recebe o que a gente precisa porque a gente não pede. Então a gente precisa pedir, meus irmãos. Nunca desista de orar pelos seus, nunca desista de clamar pela sua família, pelo seu familiar que está longe do Senhor. Deus tem o poder para salvar.